Agora a gente vai abrir para as perguntas. Cada um de vocês tem, em média, 5 minutos para responder. E a Bol Comunicação trouxe um brinde para a gente. E para quem fizer as perguntas, a gente vai sortear depois. Se alguém tiver alguma pergunta, pode já começar. Eu vou começar. O Radanese comentou sobre a dificuldade que foi essa eleição de 2010. E o Yuri deu um exemplo da foto tirada do Luiz Paulo e do Luciano. Eu queria que vocês dois falassem um pouquinho para a gente como é que foi esse período, depois dessa foto ter sido publicada, como que o marketing do Luiz Paulo se comportou para dar volta toda essa publicação que saiu em revistas nacionais e tudo mais, e como que a equipe do Luciano foi atacando cada vez mais o Luiz Paulo. Se vocês pudessem falar para a gente. Assim, quando o Yuri... Você quer falar primeiro, Yuri? Eu pedi para falar primeiro porque essa foto primeiro da Veja que eu mostrei saiu no dia 26. Saiu quando já não podia mais ter propaganda política, inclusive. E a outra foto saiu no dia 13 de outubro. Foi logo em seguida. Bem, só pedi para falar rapidinho antes, porque eu queria diferenciar uma coisa. A assessoria de imprensa, o primeiro turno foi um clima bem tranquilo. Foi um clima todo mundo bate no PT. E todo mundo bateu no PT e deu no que deu. Segundo turno tinha um clima ainda bem de amizade, até ali ainda estava aquela coisa, todo mundo se conhecia, ficava conversando depois do debate. Daquele dia da rádio em diante, aconteceu tanta coisa. Teve velhinho empurrando velhinho, teve gente gritando fora de debate para mim, para um monte de gente. Começou um clima de animosidade entre todo mundo. As duas assessorias começaram uma disputa assim acirrada. Tem gente que até hoje se odeia. Física, chegou ao físico. E tem gente que até hoje se odeia. Muito. Eu penso assim, a política só pode ser pessoal e passional para os candidatos. Quem está trabalhando tem que entender que naquele momento vocês podem se odiar. Mas passou aquilo ali, eventualmente vocês vão trabalhar juntos. Então, é só esse ponto aqui. Vou deixar o Gabriel falar que a gente vai trocar a bola. Como o Yuri falou... nessa época, cara, tem uma frase da campanha que é muito boa, assim, muito suja, mas é muito boa. Cara, se tiver chovendo caralho, você pega o menor e senta em cima, porque é tanta coisa que vem, é tanto cocô, cara, que cai na cabeça, é tanta coisa que, tipo assim, você não... E principalmente nessa campanha, eu vou citar, vocês lembram, assim, sabe? Teve gente, sabe, o cara foi pra TV, essa foi a grande virada da campanha, a gente não lembra, mas a grande virada da campanha, o Luiz Paulo começou a cair, foi aquele vídeo de um candidato menor, ele cheirando, falando que subia, cheirando a Bíblia, não sei se vocês lembram disso, Edson, cheirando a Bíblia. Então, assim, a foto, é lógico que... por exemplo, eu estava lendo uma coisa sobre pesquisa eleitoral, a influência da pesquisa. A pesquisa ela é só mais uma informação, são muitas informações e todas elas têm o seu poder de influência. Mas no caso, assim, por exemplo, falando especificamente da questão das fotos, nessa altura do campeonato já não havia mais nada a fazer pelo fato de que o Luiz Paulo não saía bem nas fotos. Mesmo se ele tivesse sorrindo para Yuri, com certeza o Luciano sairia muito melhor nas fotos. Então, não houve nenhuma ação específica com relação a isso. Até porque, nesse caso, não havia o que fazer. Então tá, obrigada. Essa pergunta é da Júlia. Ela fala aqui, fala-se muito de jogos de interesse na mídia. Como funciona na Gazeta, Radanese, em relação à política na época das eleições? Fala-se muito de jogos de interesse na mídia. Ela quer saber como que funciona lá dentro da Gazeta em relação a isso na época das eleições. Se o jornal pende para um lado por causa de interesse de um candidato, de outro, propagandas, essas coisas.
Pois é, eu achei ótima essa pergunta, e até é uma oportunidade da gente explicar melhor isso. Essa eleição de 2012 especificamente, que a gente está conversando aqui, foi uma eleição completamente atípica, a mais disputada, como eu já tinha falado. Assim, para falar a verdade, pelo que eu conversei com os meus colegas de redação até mais velhos, nunca teve nada parecido que eles tenham acompanhado. Eles nunca se lembram assim, de ter acompanhado uma eleição tão dura, com tanta troca de ataques, com tantas ofensas, tantos fatos inusitados. E aí essa eleição, ela acabou dando uma impressão muito forte de que a Rede Gazeta estava se posicionando, e eu especificamente estava me posicionando a favor do Luiz Paulo por conta das colunas que eu escrevia. Então, assim, eu queria dizer que isso absolutamente não existe, essa questão de tendência, de pressão. A pressão existe sim, mas ela existe de que forma? O candidato não gosta, por exemplo, da cobertura, ou não gosta da sua matéria ou da sua coluna. Então ele liga para reclamar com você, liga para reclamar com o seu editor, com o editor-chefe da redação. É essa que é a pressão que a gente sofre. Mas isso é normal, isso acontece em todas as áreas, não só em política, em economia, isso acontece muito também, porque também é outra área sensível que envolve grandes interesses. Agora, especificamente em relação a essa campanha de vitória, eu acho que houve essa certa impressão, porque a função da coluna, principalmente, é você mostrar os discursos dos candidatos, o que está por trás do discurso, o que é conversado nos bastidores. É você explicar os fatos políticos, você analisar, você ir além da notícia. E ao fazer isso, ao apontar certas contradições aí da campanha do Luciano, só para vocês entenderem o contexto, o Luciano Rezende, ele sempre foi aliado, era do grupo do Luiz Paulo, eles faziam parte do mesmo grupo político, do grupo do Paulo Hartung. Inclusive o Luciano Rezende foi secretário do Luiz Paulo nas áreas de educação e saúde. Então, enfim, eles tinham uma proximidade e, de repente, aí, por conta da eleição, eles romperam e passaram a trocar ataques de uma maneira muito dura. Isso foi exposto, essas contradições, não só de Vitória, dos outros municípios também. Isso foi exposto na coluna e acabou sendo usado um pouco na campanha do Luiz Paulo. Assim, ele procurava mostrar as contradições na campanha do Luiz Paulo. Acabaram citando a coluna e, infelizmente, acabou dando a impressão de que eu e que a Rede Gazeta estávamos nos posicionando. Mas, assim, eu queria deixar bem claro que não houve nessa eleição e nenhuma outra eleição, pelo menos ao que eu saiba, pressão para que o determinado jornalista ou determinado profissional agisse em favor do candidato A, do candidato B ou do candidato C. Nessas 13 eleições aí que eu acompanhei, eu nunca vi, nesses 13 anos e nessas 7 eleições que eu acompanhei, nunca vi isso acontecer. Agora, às vezes é difícil, assim, você, enfim, tem que reconhecer isso, é difícil você, como profissional, você separar a sua preferência pessoal do seu trabalho. Assim, você fazer um jornalismo absolutamente isento é muito difícil. Eu não sei nem se é possível. Obrigada. Yuri, qual que é a sua relação com os fotógrafos dos outros candidatos, mais 4? Dos candidatos dos prefeitos. São duas coisas diferentes. Eu vou responder os dois. Com um dos candidatos durante a eleição, havia até a segundo turno um clima normal, a gente se conhecia, todo mundo se conhecia, mas desde o episódio do empurrão do velhinho passaram a ficar estremecidas as coisas, a situação foi meio complicada. Com o pessoal das prefeituras, todo mundo se conhece, todo mundo se encontra, geralmente em algum evento do governador, ou então alguma coisa que reúna a região metropolitana. É bem tranquilo, todo mundo sabe o que o outro faz, todo mundo entende um pouco, então normal, muito como o mercado de fotografia em Vitória. São algumas pessoas, todo mundo se conhece, alguns se odeiam e é por aí mesmo. Não tem muita diferença. Na época da campanha, tipo, do Luiz Paulo e da Irine, você em relação aos outros? Meus colegas sempre nos demos bem, nunca teve nada. Na época, depois da segunda etapa, foi um colega, a gente teve alguns desentendimentos por ali, por cá e por lá, mas acontece
Foi muito duro, foi muito cansativo, foi muito estressante, estava todo mundo puto da vida. E acontece de vez em quando os sentimentos, mas hoje é tranquilo, a gente se encontra direto, não tem como fugir disso. Você não pode levar a coisa pessoal. Na hora que acabou a campanha, acabou aquilo ali. Porque você vai se bater com essas pessoas, se você ficar aqui em Vitória, ou até mesmo se você já faz a sua vida toda. Então, melhor que seja passional enquanto dura, acabou, tá zero. Aproveitando que você está nesse ponto, tem outra pergunta para você. Até que ponto que vale a ética da fotografia política? É complicado. Bem, tecnicamente, você se abstém, você se atém à ética mesmo do fotojornalismo de jornal. Você não faz alterações significativas em eventos, você não faz montagens em eventos. Você não transforma, não cria, você captura. Eu tenho uma opinião muito particular que essa ética de fotojornalismo é uma grande baboseira, assim, uma opinião minha, que eu já vi inúmeras vezes desrespeitadas por inúmeros fotógrafos de jornal. E olha só, esse negócio de isenção, como o Radanese colocou ali, não existe. É uma, assim, na minha opinião, não encontrei ainda nenhum fotógrafo ou jornalista que fosse isento. Realmente é muito difícil você separar as coisas da personalidade. Então é muito comum você montar cena, é muito comum você, pega a criancinha, vai lá, abraça aquele cara ali, vai lá, dá um oi. Isso é a coisa mais comum, tanto no jornal, quanto na política, ou em qualquer lugar. Ética é você saber que aquilo ali vai ter um certo significado e não vai ter um conflito judicial naquela questão daquela imagem. Mas você não está, ser um fotógrafo ali, você não é fotojornalista, você é mais publicitário do que jornalista. Você transforma-se num marqueteiro, você vira um marqueteiro através das imagens. Então, apesar de sempre tentar se ater a essa regra do fotojornalismo, eu particularmente prefiro tacar ela pela janela e não me importar tanto, desde que não seja nada que eu vá submeter depois a um jornal. Aí, quando vai a um jornal, você se atém a essa regra mesmo, sem modificar nada. Ok, obrigada. Gabriel, como que a agência escolhe qual candidato vai fazer a propaganda se os dois candidatos são adversários? E se pode fazer para os dois? Se dois candidatos procuram a agência, como é que vocês fazem a escolha? Quem paga mais? Nunca. É um critério, talvez o mais forte, mas nunca aconteceu comigo não. Mas eu tô brincando, mas provavelmente não seria esse o critério. Porque você tem, obviamente você tem maneiras de saber se é mais fácil ou mais difícil, ou se você, conforme ele falou, você vai ter mais afinidade para trabalhar com determinado candidato, não que necessariamente seja melhor, mas você acredita que a coisa vai se desenrolar mais facilmente. E você pode, é lógico que tem marqueteiros, digamos assim, que pegam zilhares de campanhas para fazer pelo país, em partidos diferentes, e você lida com isso. Assim, é lógico que você não vai pegar dentro da mesma candidatura, né? Às vezes até acontece, tá? Porque tem, por exemplo, né, no caso tem candidato que entra na campanha com ajuda, né? Ele coloca outro candidato para bater no adversário para ele passar por bonzinho. Isso acontece muito. Nesse caso que eu citei, existiu uma séria de desconfiança dentro da campanha do Luiz Paulo, do Edson, de que ele era um candidato, que eles chamam de candidato laranja, de adversários, né? Então, isso enfim, pode acontecer e tal, não trabalho dessa forma, mas acontece, entendeu? Mas não é o usual. Agora para os três, a pergunta do Leandro Vieira. Vocês acham que na campanha vale tudo? Como, por exemplo, os ataques pessoais mútuos? Cara, não vale tudo, não. Eu acho que não pode valer tudo. Pode acabar acontecendo, entendeu? Eu acho que, a gente falando da campanha de 2012, quem estava nessa campanha, algumas pessoas, ou muitas delas, podem dizer que tem, inclusive dentro da imprensa, não estou citando o Radanese, mas enfim, mas a gente sabe que você pode olhar para trás e falar, cara, eu talvez não fizesse dessa maneira agora, entendeu? Mas, assim, eu acho que o ideal é que se você, pelo amor de Deus,
mantenha-se no campo político da coisa, né? Você vê esse negócio do Magno Malta, é uma crítica puramente política, não vai aí nada pessoal, entendeu? Embora, por exemplo, no caso, na campanha do Luiz Paulo, o Luiz Paulo foi alvo de ataques pessoais, com coisas que, né, como vai acontecer agora, por exemplo, com a Aécio Neves, né? Como aconteceu com a Dilma, que acusaram ela, né, levantaram de que ela seria homossexual, foi umas coisas que não tem nada a ver. Então, é isso. Como também, beleza, falando de novo da sujeira, tinha a política capixaba tem uma coisa tão forte que tinha um cara que trabalhava comigo na campanha, que também hoje é humorista, que ele dizia que era tanto papo de fulano, né, dos adversários diziam, não, é fulano que come cicrano, que ele dizia que aqui na UFSC a gente pode falar, né, que a propaganda capixaba, a política capixaba se resumia a sexo anal. Porque era só disso que se falava, parecia, né, que fulano é gay, não sei o quê, e outro tinha, enfim, é um despropósito, porque acaba por alienar, ao meu ver, o debate político, que é o mais importante, no final das contas. E do lado da imprensa, Radanese, vale tudo? Vocês publicam tudo? Como é que funciona? Não, achei ótima a explicação do Gabriel. E é o seguinte, acho que é por aí mesmo, foi o que ele falou. A campanha de 2012 foi muito dura, não só aqui em Vitória, tanto que, só lembrando, lá em Vila Velha, por exemplo, um cinegrafista da Rede Gazeta chegou a ser agredido depois do resultado das eleições. Eu não estava lá nesse dia, mas vários amigos meus estavam. Todo mundo que era da Rede Gazeta teve que se esconder. O pessoal se trancou no banheiro lá porque estava com medo de apanhar do pessoal da campanha do Neucimar. Na Serra também foi a mesma coisa, tinha briga de cabo eleitoral dos dois candidatos. Então, assim, eu acho que não vale tudo. Infelizmente, essa campanha que a gente viu, a última, acabou levando para esse lado. Foi interessante você citar a questão do candidato laranja, porque eu acho que mais do que a questão de empurrar o velhinho, eu acho que foi essa questão do candidato laranja que acabou levando a um acirramento da campanha, porque apareceu realmente o candidato cheirando a Bíblia, dizendo que subiu o morro e tal, e isso levou a campanha, abaixou o nível mesmo da campanha, acho que desvirtuou o debate, realmente deu essa impressão de que era um candidato que estava sendo pago para desgastar o outro. Então, enfim, acabou fugindo da normalidade, assim, do que a gente estava acostumado a ver. A gente passou a ter um período com campanhas bem estruturadas, sem essa questão do embate pessoal, e nessa campanha valeu tudo, assim. Por isso que também foi difícil para a imprensa, para a gente cobrir, a gente saber exatamente como cobrir uma situação dessa de pancadaria, de vale tudo, como é que a gente cobre. Mas foi difícil, inclusive. Você, como colunista e comentarista, você tem mais liberdade de estar falando sua opinião ou falando mais coisas do que um outro jornalista? Exatamente. Tenho sim, em tese sim, você tem a coluna é exatamente para isso, para você ter uma postura mais crítica, para você, como eu falei antes, ir além da notícia explicar. Agora, o problema é que em várias colunas na época eu citei essa questão lamentei essa questão do embate pessoal, tentei deixar isso claro, mas até para a gente que estava escrevendo, tanto repórter quanto colunista, ficava difícil em razão assim desses limites. Todos os limites que a gente acompanhava do que era certo, do que era legal numa campanha, foram ultrapassados. Não só em Vitória, como eu disse, mas também em outros municípios. Isso aconteceu também em Colatina, em Linhares, exatamente, em Vila Velha, acho que em Viana também teve uma eleição bem dura. Então, a gente tentou separar esse vale tudo da campanha propriamente dita, mas em alguns momentos ficou muito difícil. E aí o jornal acabou esse sangue da campanha acabou respingando nos jornais, não teve jeito. Yuri e Gabriel, sobre as eleições de 2012, qual foi o pior ataque dos adversários na campanha? São tantos. De memória, eu vou dizer que o pior momento pelas pesquisas qualitativas foi o momento que a gente estava até comentando aqui. Foi o momento que foi criado um panfletinho e um adesivo e um monte de coisa ali com a imagem do Luciano, do Newton Baiano e do Magno Malta. E distribuíram uma quantidade pouquíssimo razoável, humanamente impossível de recolher pela cidade. E isso eu posso dizer assim, foi o momento mais que, pelas pesquisas, mais alterou o resultado.
Tiveram algumas tentativas de contato com ex-mulher, tiveram tentativas de contato com ex-colegas de trabalho, tiveram tentativas de contato com um monte de coisa que não deu certo. Teve empurrão do velhinho também, sei lá. Teve tantos assim que fazer memória é complicado. Deixa eu ressaltar por que o empurrão do velhinho. Porque isso de fato aconteceu de manhã e a gente ficou preocupado. No programa do meio-dia, que é quando troca a fita, que vem um programa novo, estreia geralmente, a gente ficou esperando isso. Tipo assim, todo mundo no comitê sentado na frente, na área de marketing, esperando vir isso. Não veio. Foi o mesmo programa da segunda anterior. Aí deu 7 horas da noite, e no horário da novela, 7 horas, 8 horas, não lembro mais, esqueci. Aí todo mundo estava mais tranquilo, achou, sei lá, deu problema, não, tava esperando. Aí veio a porrada. E veio em loop. Tipo assim, eu fiquei assistindo aquela cena que eu presenciei umas 4 ou 5 vezes assim, olhando assim, ainda não acreditando. Assim, eu vou admirar. A audição do programa ficou muito boa. Assim, Explica pro pessoal como é que foi essa... Foi um percalço da existência. No dia anterior, tinha havido um debate na Rede Vitória e tinha sido feito um desafio por ideia de marketing da campanha de que o ressalto, a temática política foi muito batendo na capacitação do candidato, no caso, não só a capacidade do candidato de manter-se num governo de modo assim, de trabalho e tal. Havia certos questionamentos quanto à integridade que foram aproveitados daquilo que virou discurso a partir do candidato, assim, do Edson. Assim, não sei, eu também tenho suspeita de que tenha sido algo... Hã? Eu também. Foi desafio porque quando o Luciano foi secretário de Esporte do Estado, hoje a CESPORT antiga vai ser um centro de treinamento, algum dia, não me pergunte quando, vai ser um centro de treinamento aquilo, não tinha ficado pronto tudo. Ficou programaticamente pronto a parte que deveria ter ficado em tempo. Ainda não está pronto, mas sei lá, não sei. Mas eu não vou defender ninguém. Então, tinha sido feito um desafio para Luiz Paulo acordar cedo, era 7 horas da manhã, a gente tinha que estar lá, e para demonstrar que a obra não estava pronta. E devido a alguns desentendimentos internos, as coisas acabaram saindo por outros caminhos ali durante a caminhada até o lugar e acabou resultando nesse episódio infeliz da política capixaba. Na minha visão foi um episódio infeliz, assim, ressarcia a violência física, mas infelizmente aconteceu. Gabriel. Sem dúvida, o cara cheirando a Bíblia, porque o que aconteceu? Na pré-campanha, havia certeza de que a coisa descambaria pro lado pessoal do Luiz Paulo, porque isso já era recorrente dos adversários dele desde sempre, né? Mas a gente feito pesquisas indicavam que isso não teria, as pesquisas indicaram que isso não teria influência, até por ser uma coisa muito falada já. O Luiz Paulo já tinha passado por isso, já tinha vencido eleições, né? Então, assim, vai falar, se começarem com isso, né? Porque havia o sentimento que, ninguém vai pegar e vai pro ar para falar disso, porque vai se voltar contra. Só que apareceu aquele candidato e não bastasse ter feito, fez como fez, né? O cara cheirou a Bíblia e era um comercial de 30 segundos. Então, ou seja, isso passava na hora do almoço, isso passava em toda hora. Fizeram tudo com isso. E aí, assim, na campanha, aquilo foi um impacto tão forte e ganhou uma repercussão muito grande, mídia nacional e tal. E como você vai reagir a isso, né? Porque, você vai pegar, vai falar pro candidato para ele ir primeiro ele dá a resposta a um candidato que é absolutamente insignificante. E outra, em que situação você vai tratar de um tema desse e como, né? Que foi uma coisa que só foi resolvida no segundo turno, quando convenceram ele a entrar, e não bastasse isso, tivemos que né, os filhos dele foram para frente da TV, foi assim,
foi pesadíssimo. Foi, sem dúvida, foram muitos ataques pessoais, mas esse foi marcante. Assim, foi na hora, quando aconteceu isso, eu falei, porra, vai ficar sério esse negócio, caralho. A palavra é fudeu. Tem outra. Puta que pariu. Para você também, Gabriel, qual que é a importância do jingle numa campanha? É muito importante, cara. Tem um cara amigo meu que é diretor de criação da Ampla, que ele fala que a campanha é jingle, jingle, jingle. Eu estava citando aqui o caso da Marselhesa e tal. O jingle ele tem uma importância muito forte, mas eu acho que não bastasse ele... Mas você tem também candidatos que têm um jingle muito bom e não ganham. Então o jingle, para ele ser muito bom, ele tem que ser muito bom como música em si, e ele também encaixar com uma mensagem que seja, no caso, a pauta da eleição. Por que Luciano... Luiz Paulo era favorito, mas por que Luciano ganhou? Antes da eleição, a gente fez pesquisas que indicavam que não era necessariamente, não era a mudança que as pessoas queriam. Havia outras ideias e perspectivas e tal, mas o Luciano vinha dessa maneira, e ele era efetivamente o único que ele nunca tinha sido prefeito e tal. Então encaixou também com uma música, no caso falando especificamente da campanha, que era sensacional, né? E aí, mas assim, você vai lembrar, por exemplo, eu outro dia estava lembrando da campanha, eu lembro de uma música da campanha Randanese, com certeza você vai lembrar. Da campanha para prefeito de 1990, eu acho que era Cafúria, nova geração. Quem ouviu, não esquece. E tantos outros. Lula lá, era um jingle, ninguém lembra do jingle do Collor. Lula lá, é a esperança. Não tinha como perder, mas perdeu. Para todos os três agora. As campanhas no Brasil são as mais caras do mundo. Isso não é um paradoxo em relação aos gastos públicos com saúde, por exemplo? Posso começar? Bom, com certeza é um paradoxo. Assim, isso é só uma das distorções que nós temos aqui no nosso sistema político, né? O Brasil tem um sistema político ainda muito atrasado. A gente passou por uma ditadura, depois veio a redemocratização e tem uma série de problemas na lei eleitoral que ajudam a explicar hoje essa confusão que a gente vive na política. Um monte de partido, a maioria deles não tem uma raiz programática, não tem assim, pessoas que realmente acreditam naquilo, são partidos caça-níqueis. E a questão dos gastos de campanha também passa por essa questão. Isso ainda vai ter que ser melhor discutido, mas seguramente é uma das coisas que precisa mudar. Só para vocês terem uma ideia, olha só, hoje uma campanha, ela começa realmente, a campanha dura 3 meses, né? São os 3 meses antes de outubro, mas ela só começa mesmo 1 mês e meio aproximadamente antes da eleição, exatamente porque essas campanhas se tornaram muito caras e é difícil você conseguir arrecadação para você bancar a campanha nos 3 meses, né? Então ela realmente começa com força quando começa a propaganda eleitoral na televisão e no rádio. Então é aí que a campanha mesmo, você vê a campanha na rua, que é onde entra o dinheiro. Então assim, seguramente uma das coisas que a gente vai ter que debater, vai ter que cobrar do nosso Congresso é a mudança na legislação. Não sei de que formas isso tem que ser debatido com a sociedade, mas tem que ser encontrada uma forma de as campanhas ficarem mais baratas, né? Às vezes a gente pensa, houve a questão do custo de campanha como sendo algo que vai, é um dinheiro, como se fosse um dinheiro que vai especificamente para fotógrafo, publicitário, produção e tal. Mas existe também algumas questões, longe de mim querer defender, né? Mas assim, primeiro que tudo fica mais caro, a política custa o dobro. E a outra é que você tem muita gente que cabos eleitorais que pega esse apoio e perde dinheiro. É uma distorção assim enorme realmente, porque se você for considerar principalmente que o horário eleitoral e do rádio ele não é pago, né? Eu acho que a gente começa a ver que tem mais alguma coisa aí em todas elas, e pode haver e deve haver, entendeu? Então assim, é uma distorção que não é. Eu que trabalho com campanhas comerciais e a gente vê o que é possível fazer com esse dinheiro, com o dinheiro que geralmente é gasto numa verba de campanha, a gente sabe que é assim, muitas vezes não faz sentido. Você quer falar, Yuri? Acho que não tem muito a acrescentar, não. Assim, como ele falou, não é
pessoal, geralmente, que é algo mais caro. O mais caro em campanhas, costumeiramente, é a TV, o estúdio, produção, fita, tudo é a TV, o que encarece muito. Frequentemente, casa de milhões. Uma pergunta aqui. O jornalista, ele tem o dever de denunciar e informar para a sociedade os atos políticos. Porém, quando eles são pagos, exercendo a função de assessores, os jornalistas são os jornalistas que promovem aquele mesmo político que eles deveriam denunciar. Como que vocês, como jornalistas, né, se sentem em relação a isso? Olha, eu até agora não tive esse problema. Não tive que me sentir eticamente desafiado em nenhum motivo. É uma boa pergunta a questão da denúncia, mas quando você é assessor, você coloca um pouco o seu jornalismo de lado. É uma coisa que você acaba fazendo. Assessor não é jornalista. Assessor pode produzir matéria, pode fazer uma coisa, mas você não é jornalista enquanto você estiver na capa de assessor. Você é um funcionário, presta um serviço de comunicação. Então, embora seja assim um treinamento de jornalista, e eu acredito que você deva respeitar a ética jornalística nesse aspecto, espero nunca me encontrar nesse dilema, mas assessor é assessor, jornalista é jornalista. Existe uma grande diferenciação, eu acho que é muito importante a pessoa entender desde o começo. Do momento que você fizer uma denúncia e ela se provar falsa, muito provavelmente você não vai conseguir trabalhar mais na cidade por muitos e muitos anos. Vingança é uma parada muito comum na política também, muito. Eu concordo com o Yuri, eu acho que é por aí mesmo. Agora eu sou assessor de imprensa, eu trabalho no Ministério Público e, assim, eu estou a serviço do Ministério Público. Minha função é divulgar as ações do Ministério Público e também facilitar o contato da imprensa com a instituição, né? Inclusive que tem aí vários pontos em comum com a imprensa, que é a defesa da coletividade. Agora, recebi vários convites aí na minha carreira para trabalhar com político, mas nunca me atraiu, né? Agora, sim, isso não quer dizer que um dia isso possa acontecer, desde que eu tenha identificação com o trabalho do político. E eu acho que é bem como o Yuri falou, você está cuidando de um candidato, aí você tem que trabalhar com ele. Agora, isso não quer dizer que você tem que compactuar com o que ele faz de errado. Eu não trabalharia com uma pessoa que eu sei que está praticando uma série de irregularidades por aí. Se eu souber, eu pulo fora, assim, não vou compactuar com isso. Agora, eu acho que é isso, assim, tem diferença assim, de função de assessor para o jornalista de redação. Tem a diferença, assim, acho que bem grande até. A última pergunta. A respeito do voto de legenda. Como o marqueteiro rompe e trabalha da melhor forma com as decepções partidárias? Natan foi quem perguntou. Se quiser explicar melhor. Entendi. Eu acho que cada caso é um caso, né? Agora mesmo, a gente está vendo no noticiário, a imprensa usa, e eu não sei se foi um político ou um jornalista que criou a expressão chapa que tem água e azeite juntas, né? Isso vai de cada caso, né? Por exemplo, você vê por exemplo, você tem assim, como é que eu vou me aliar ao candidato? O PT está lidando muito com esse dilema agora. O Maluf, né? O PT já tem, agora os adversários do PT fazem coleção de fotos dos candidatos do PT com o Maluf. A resposta, por exemplo, nesse caso, é do próprio Maluf. Mas eu tenho fotos com todo mundo, inclusive do outro lado também, que já me pediram apoio.
né? Então, assim, geralmente uma das estratégias que se usa é de você apontar o dedo para o outro e falar assim, você faz igual ou pior, né? Enfim, quase sempre na eleição você consegue apontar esse tipo de idiosincrasia, esse tipo de hipocrisia de quem coloca essa questão. Não sei se eu fui claro. Estou falando assim, de uma estratégia. A outra é de você buscar, dentro de um discurso, você buscar associações, sintonia entre os candidatos, entre os dois políticos, seja ela de programa e tal, enfim, ou então abafar o assunto. Aliás, eu só quero dar uma dica aqui, eu tô assistindo agora, mas para quem quiser entender um pouco desse mundo, de como é que ele funciona, sugiro assistir House of Cards no Netflix, porque mostra um pouco disso, mas elevado à enésima potência, né, que nos Estados Unidos é tudo. É muito maneiro. Só para acrescentar o que o Gabriel disse, eu vou tentar exemplificar uma coisa assim. Eles fizeram isso muito bem na campanha, até elogiei, tipo assim, foi muito bom a ideia da equipe do Luiz Paulo na época de juntar todo mundo, e foi extremamente difícil desvencilhar aquilo e assim, eu não posso dar o ponto de vista marqueteiro, mas eu posso observar o que eu vi. Quando era benéfico, abraçava a ideia, quando era maléfico, tentava desvencilhar ao máximo. E o exemplo mais assim que eu posso dar é que no último programa de TV de vocês, que teve um direito de resposta do Magno Malta, que foi exatamente isso que ele falou que o Maluf faz. Magno Malta chegou no último programa, apontou para o Luiz Paulo e falou: você me veio pedir aqui no comitê, acho que era 500 mil reais, 150 mil reais para apoio na eleição. Isso para todo mundo ver, foi a direito de resposta dele que ele conseguiu na justiça. Então, eu acho que a solução que o Gabriel apontou é o que todo mundo faz. Apontou na cara e fala: tu também faz. Geralmente também tem uma coisa que tudo na eleição, você não pode, qualquer ação que você coloque, você vai ter sempre, você vai perder de um lado. Então, ainda mais falando nesse caso, né, de alto escalão, eles pontuam as coisas no seguinte sentido: o Maluf tem, por exemplo, eleitores muito fiéis. Ele tem uma gama, acredito, de quase 100 mil eleitores em São Paulo que votam nele, independente, ele pode aparecer abraçado com o Magno Malta, que vou votar nele. Então, não tem outra. 350 mil votos. Então, o PT pesa, no caso, o PT pesa o quê? Já estão jogando um monte de coisa em mim, isso é só mais uma coisa. Eu fico com esses 100 mil votos aqui, você fala, e o debate se encerra aí, porque muita gente às vezes, quem aponta já não ia votar no PT mesmo, então é mais uma coisa, né? Eles, até por pesquisa, você consegue mensurar isso e tal, e também aceita os danos que vem, né? Porque todo mundo tem telhado de vidro, como eu falei. Gabriel, só mais uma coisa, como que é o comportamento da equipe de marketing quando o candidato perde? Que já aconteceu, né? Chora. Mas tem alguma estratégia de comunicação para isso? No caso, o Luiz Paulo, né, em 2010 e 2012. Cara, eu falando da campanha de 2012, a gente estava, eu e o Yuri conversando aqui, o envolvimento é muito intenso, como falei, cara, você fica assim, absorto, você respira aquilo. No período da campanha, você não quer se encontrar com pessoas que não sejam da campanha, porque você sabe que você só vai falar da campanha, e você não pode ficar falando da campanha para pessoas que não estejam na campanha, e elas não estão no assunto, elas querem falar de outra coisa, você não quer falar de mais nada que não seja aquilo. E no caso, você sonha também com o dia que aquilo vai terminar, e de preferência de forma gloriosa, porque você fala, cara, quando isso acabar, eu vou tomar um porre tão forte, vai ser uma coisa tão, né? Enfim, e quando não acontece, cara, é muito triste, é frustrante pra caramba, assim, né? Principalmente quando você tem uma eleição muito acirrada, mas depois não há muito o que fazer, porque também o próprio político é uma eleição que se perde. Mas vocês saem de cena assim, sem fazer nada? Mas não existe holofote pra ele mais, a imprensa não quer mais saber disso, assim, pum, tá lá, loser, aí acabou. Dá um tempo, ele começa a se articular de novo, porque dali a 2 anos ele tá de volta. Certinho? Obrigada, gente. Obrigado. Bom,
O modo de fazer comunicação impacta na percepção e no modo de fazer política. Assim como os modos de constituição do nosso cenário político também causam efeitos na forma de comunicar. Entretanto, como profissionais da comunicação, devemos estar atentos para muito mais do que pôr em prática técnicas e experiências, pois o jogo político também deve ser um jogo democrático. A pluralidade, a convivência ética e pacífica com a diferença é o que torna o debate de fato democrático. Agradecemos nossos palestrantes por dividir experiências e esperamos todos no próximo mês, quando o 3 em 1 realiza mais uma noite de debates e muitas trocas de conhecimentos da área mercadológica da comunicação. Boa noite a todos. Vamos fazer o sorteio para quem fez as perguntas. Meu nome está aqui porque eu fiz pergunta. Se eu ganhar não é marmelada não, hein? Ah, vou mostrar a camisa antes para dar expectativa. Peraí que eu peguei 2 papéis. Ah não, peguei só. Tchananã. Quem ganhou foi o Tadeu. Não vale. Tadeu é da equipe. Obrigada, gente.